Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar de temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje trazemos Iemanjá, né? A grande mãe, o arquétipo da grande mãe, uma das faces do arquétipo. E por que nós continuamos lá da série anterior, né? A gente foi até o momento onde a gente usa histórias, parábolas, contos, mitos com uma finalidade educativa. Por que nós contamos história para os nossos filhos? Para trazer uma informação para eles de uma forma lúdica. Por que nós contamos as histórias de Iemanjá para os adultos? Para trazer uma informação numa linguagem que ele gosta. Por que Jesus contava parábolas? Para ensinar através daquilo, né? E nós prometemos a fala de por que contamos as histórias. Então, hoje vamos falar dessa representatividade. Nós educamos as nossas crianças através do conto. Como você faz com a sua criança? Eu gosto de contar a minha história pro meu netinho e eu ponho ele sentadinho do lado e a gente fica ali naquele namoro, olhando o livro, né? Para contar uma coisa numa linguagem infantil. A nossa imagem de hoje cria uma imagem na sua cabeça, né? Assim, um pai que tá lá com o filho no colo e ele põe um livro aqui e ele lê a historinha pro filho. Pensa que gostoso, não é só a história, é o pai, é o peito, é o calor, é o aconchego, é a fala, é a leitura. Então, enriquece a história com aquela vivência. Então, a gente vai formando um conceito, mas não é só aquele conceito de ideia, um conceito de relação familiar, pai e filho, através do conto. A verdade é que uma história não é só uma história é muito mais. Todo esse envolvimento acompanha a história. Contar uma história para a criança é apresentar um modelo de vida, um modelo de realidade, princípios básicos da formação, de um modo agradável. Você não vai pôr seu filho aí na frente e falar, vou te ensinar princípios básicos de criação. Pelo amor de Deus, né? A criança nem sabe o que é isso. Então, você olha lá, né? Contar uma história para a criança é incentivar ela a procurar uma plenitude, tá na sua cabeça o objetivo. Para ela leva aquela historinha, ela vai pensar na historinha. É oferecer um alimento para a alma da criança, né? Que vai permitir que ela faça com aquele tijolinho que você deu para ela um conceito, ela vai construir um conceito, ela vai trazer uma ideia de vida melhor lá para dentro dela. Quando você conta a história dos 3 porquinhos, é muito mais do que história. É a sua voz, é o seu aconchego, é o seu carinho. E na história propriamente dita, você fala da independência, porque é hora do porquinho morar na casa dele, né? Tem porquinhos que não vão morar na casa deles nunca, eles não estão, né? A independência. A história da responsabilidade, ele precisa cuidar de si e cuidar da própria vida. E não é para ele fazer o mais fácil, que era fazer uma casinha de papelão. Ele tem que fazer a melhor casa, ele tem que fazer a casa do tijolo, né? Fazer o mais fácil ou fazer o melhor e ensinar a criança a optar pelo melhor é fazer a semente da ética na cabeça da criança, bem facinho. Você não vai escrever um tratado de ética, você vai ensiná-la a fazer o que é melhor, né? A noção de perigo, o lobo vem, sopra a casinha. Então, uma série de coisas você ensinou de uma maneira gostosa, você ensinou que ele pode construir o próprio abrigo, né? E isso ficou na forma de uma historinha, aparentemente. É isso que o mito faz. Aparentemente é uma historinha. Quando você conta a história dos orixás para os adultos, é a mesma coisa. E quando você está lá, por isso é que a gente vai falando dos orixás numa outra linguagem, vai trazendo um pouco daquilo que a história, o mito do orixá traz aquela força que você tem lá dentro de você, né? Para indicar à mente da pessoa o
polo divino do sujeito. Ele vive no polo material das coisas aqui. Quando você fala do orixá, ele pensa no orixá, ele pensa no sagrado, ele pensa na divindade. Então você está trazendo o polo divino. Não é contar uma história por contar uma história, por trás da história. O que a história traz, né? Os mitos falam do processo existencial, como é que as coisas acontecem, de uma maneira gostosa, através de uma narrativa. O mito, gente, de verdade, é assim, ele é uma fonte de inspiração. Como o conto infantil é uma fonte de inspiração para a criança, o mito é uma fonte de inspiração para o adulto. Na história do pensamento humano, a ascensão do racionalismo pegou o mito, pegou a historinha e botou lá na ficção, na irrealidade. Não tem importância onde ficou, mas ele sempre se insinua e você vive situações míticas até sem saber. Então, me bandiei lá, eu para o curso dos mitos, né? E a minha professora de mito, muito imbuída da história, ela falou assim: o mito é uma mentira verdadeira. Aí eu, né, perdi essa estribeira e falei: meu, que diabo é isto, né? Aí eu fui entender o que era isso, uma mentira verdadeira. Se você olhar o verídico da história, real, concreto aqui, Iemanjá, assim, carne e osso, não existe. Mas se você olhar a simbologia, a grande mãe, a mãe de todos, a Nossa Senhora, na simbologia existe. Então o mito mostra a simbologia de uma verdade que está por trás? Que está por trás, mas que eu quero que até o fim da série a gente perceba que está por trás, mas está dentro de cada um de nós. O mito da Iemanjá, ele é expresso através de uma simbologia, exatamente como o sonho na nossa imaginação. Você sonha de noite e a sua imaginação que aparece aqui e você não sabe nem explicar como é que aquilo apareceu. É um símbolo que veio para você, um símbolo de uma coisa que mora lá dentro. E na história do mito, no mito é o símbolo de uma coisa que também está dentro, só que o sonho é individual, é uma simbologia individual. E o mito? O mito é uma simbologia coletiva, porque o mito é arquetípico, ele é coletivo, ele é para toda a humanidade, ainda que um chame de Nossa Senhora, que outro chame de Grande Mãe, que outro chame de Iemanjá, chama do nome que quiser. A padroeira, você chama o nome que você quiser, mas aquilo que puxa em você, aquele sentimento que vem para você, que você tem que elaborar, tá lá. Então, o mito se mostra através dos contos. Num deles, a Iemanjá, ela era casada com Orumilá. A Nossa Senhora foi casada com São José. Você percebe? O casamento é uma coisa arquetípica. É antigo, todo mundo quer casar. Depois quer separar, todo mundo quer casar, não é? É um arquétipo que está por lá, esse da união do masculino e o feminino. E no caso da Iemanjá, que casou com Orumilá, ele era o senhor das adivinhações. Depois você vai ler as histórias dele, né? Tem outro conto que ela se transforma num rio, né? E tem outro conto e outro conto. Esses contos, os mitos, o mito em si, ele é uma metalinguagem. Ele vai para além da linguagem. Ele traz alguma coisa a mais que vem para a sua imaginação e que fica lá mexendo na sua imaginação. É hora de acordar alguma coisa lá dentro. Então, o mito, ele pode se expressar através de uma poesia, né? E aí, o mito, a poesia, aquela que diz assim: ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas a paz ela semeia, se referindo a Iemanjá. Isso virou um samba enredo e o pessoal foi lá para a avenida e
cantou e dançou Iemanjá e pôs roupa de Iemanjá. Quer dizer, ele está vivendo a moda dele, aquele mito. Mas a Iemanjá, que ele cantou e viveu lá da moda dele, é mais do que um poema. A Iemanjá, o arquétipo de Iemanjá, é mais do que um samba enredo. O mito atrai em torno de si, atrai para si a parte racional do pensamento humano. Aquilo que você sente, que traz para cá e você vai ter que metabolizar na sua consciência de alguma forma. O mito se expressa através da cultura, porém aquela imagem, aquela escultura, aquela estátua, aquela obra de arte da Iemanjá está lá exposta, linda, maravilhosa, mas o mito é experienciar o significado das coisas. Quando você vê aquela estátua linda da Iemanjá, você está pensando no significado também. Você pode passar e não prestar muita atenção, mas um dia você vai perguntar: nossa, mas por que aqui? Por que na praia, né? Você vai começar a olhar para o significado daquilo. Mas a Iemanjá é mais do que um monumento, é mais do que uma obra de arte, que pode se expressar através da escrita. Então tem muitos livros com os contos de Iemanjá, e tem aquele lá que é Iemanjá Contos, e Iemanjá Contos da Sereia. Então, sabe, toda essa literatura que se reporta a Iemanjá é uma forma da expressão da Iemanjá, que é mais do que a literatura. É aquele arquétipo, é aquele potencial que mora lá dentro de você, né? E o mito, você experimentar isso que mora dentro de você, quando você vê a pintura lá fora, quando você vê o desenho, quando você vê a escultura, de alguma forma, aquilo vai puxando a sua Iemanjá, porque o arquétipo todo mundo tem, então vai puxando aquela centelha de Iemanjá que você tem dentro de você, vai puxando aquilo para a sua consciência. A pintura é maravilhosa, porque o quadro de Iemanjá é aquela graça, vem aquela Iemanjá de dentro do mar, aquela beleza escultural, aquele corpo alongado e aquele vestido que dá para você imaginar as formas corpóreas. É uma coisa muito linda, é uma obra de arte. Do ponto de vista mítico, né? O mito pode ser visto como um farol que ilumina as culturas. Mas por que, Aparecida? Ora, quando você vê aquela grande mãe lá, você vai para aquilo: ai, minha mãe, me ajuda, que não sei o quê. Você vai buscando uma luz, uma solução, você vai se entregando àquilo e vai pedindo aquilo que você necessita. Quando você pede o que você necessita, você traz para a sua cabeça a possibilidade de pensar em soluções para aquilo que você quer. Você está lá pedindo para Iemanjá para ela solucionar, porque você é cômodo, né? Você não fala: me dê meios, né? Você vai lá e pede: eu quero isso, eu quero aquilo. Você está tornando claro para você quais são as suas necessidades. É um mito batendo na porta da sua consciência. Tá ficando mais claro o que é esse negócio de mito? Ai, eu adoro isso, gente, eu curto, né? Então, além das pinturas, você já viu outras vezes aquela história dos mitos, né? Que a gente já falou em outras vezes, a divindade que mora em você, lá no fundão, que é o sagrado, que é os arquétipos, que é o orixá, que é o santo, que é o anjo, é o que você quiser. É como a sua consciência imagina. E sobe isso na forma de mito, atravessa a sua região inconsciente e nós projetamos lá fora, enquanto santo, enquanto anjo. Aqui nós estamos projetando enquanto Iemanjá, porque estamos falando dos contos de Iemanjá, não é? Então, do ponto de vista da psicologia, você tem o arquétipo, lá o fundão, o potencial. Você tem o mito, que é aquela força, aquela expressão, aquele farol, aquela iluminação. Você tem o símbolo, que é a imagem que está aqui, e você tem depois a sua razão para pensar em cima de tudo isso.
Isso, gente, é muito pessoal. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar. Tem gente que pesquisa sobre. Depende da sensibilidade de cada um. Mas este não é um canal voltado para a sensibilidade do ser. Eu vou falar do arquétipo que você pedir para falar. Agora eu estou falando de Iemanjá, mas tem muitos outros, tá? Então, no arquétipo, retomando, você entende um potencial, uma virtualidade que você tem lá dentro de você, ou uma força que você tem lá dentro de você. O que eu quero é que você vá descobrindo que o arquétipo é a humanidade toda e que eu faço parte da humanidade. Então, a Iemanjá que eu vejo e que eu procuro lá fora, ela pode existir dentro de mim através das minhas vivências. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, ou eu não me chamo Dona Maria Aparecida. Então, outras culturas, outras religiões falam, por exemplo, da Virgem Maria. E tem um quadro belíssimo de Murilo, que a Virgem aparece com o nenê no colo e todos os anjinhos em volta. É um mito, que é um modo da significação. Ver aquela imagem, ver aquela pintura lá, é um apelo à Maria que mora aqui dentro de mim. Aparecida, nem de mim mora nenhuma Maria. Você que pensa, você não sabe. Você é eterno, você sabe que você é eterno. Você sabe que você já está na eternidade. Um dia que essa história saiu lá na faculdade, a minha professora olhou para minha cara e falou: Aparecida, mas você acredita mesmo nessa eternidade? Eu falei: não só acredito, como já estou nela junto com a senhora. Ela fez de conta que não ouviu e continuou dando aula, porque, né, que você vai discutir com uma mulher que acredita que o orixá também é uma dimensão interior. E eu não inventei isso eu fui constatando, porque quem me segredou isso no ouvido foi meu amigo espiritual. Ele falou: pense num orixá enquanto dimensão arquetípica do ser. Aí eu falei: gente, que loucura. Aí fui olhar ao meu redor, tinha livros, estava publicado, tinha um professor que já escreveu sobre isso. Eu falei: eu que não tinha visto, quer dizer, eu não tinha sensibilidade para perceber, mas quando eu trouxe o tema para minha cabeça, eu acordei rapidinho, né? Então você tem outros autores, outros pintores, as Madonas de Rafael, nossa senhora, elas são belíssimas e elas vêm lá com seus bebês no colo. Na Grécia, por exemplo, você tem as estátuas, né? As esculturas. Na Grécia, a grande mãe é Deméter, que ela é a senhora de toda a plantação, ela que sustenta a terra. Na Itália, em Roma, a grande mãe é Ceres, a Nossa Senhora dos cereais, a Nossa Senhora dos vegetais. Então, todo arquétipo tem na sua essência uma ampla gama de sentimentos, de sentidos, de símbolos, dependendo de cada cultura e dependendo da sensibilidade de quem mora naquela cultura. Pode pegar mais ou pode pegar menos. Você tem jeito de explicar como é a cor para um cego? Como é a nuance de cor para um cego? Primeiro, a pessoa precisa enxergar, ela precisa estar sensível, para depois você levar aquele tema. Mas você sabe que você tem que estudar a mitologia, você tem que estudar o arquétipo, você vai pesquisar, você não fica só com essa miserinha que eu falo aqui, sabe? Isso aqui é só um convite para você. Estuda, se empenha, mas eu volto no próximo encontro para a gente falar mais um bocadinho, para a gente ir um pouco mais nessa ideia de que o orixá tem uma dimensão arquetípica e você também tem uma dimensão arquetípica, tanto quanto toda a humanidade. Fica com um abraço grande, até o nosso próximo encontro.